Olá, este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agenda sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira temos encontro marcado com especialistas e lideranças para falar sobre os mais variados recortes da sustentabilidade. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, voluntariado. E eu vim até a caráter. E a nossa convidada é a Silvia Maria Lousana Cache, que é coordenadora do Centro do Voluntariado de São Paulo. Obrigada, Silvia, por aceitar o nosso convite. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Estamos nós duas aqui a caráter, né? Em homenagem ao voluntariado. Silvia, vamos começar contextualizando, né, para aqueles que estão nos assistindo, o que é o voluntariado, né? Onde surgiu? Teve algum fator histórico que motivou? Como que é a história do voluntariado no mundo ou mesmo no Brasil? Então, o marco do voluntariado no nosso país é a Santa Casa de Misericórdia de Santos, entre 1530 e 1540. Interessante. E até com muito orgulho, elas fazem questão de dizer que é ali que iniciou o voluntariado aqui no nosso país. Ele passa por várias transformações durante esses anos todos. Ele vem de um caráter bastante assistencialista com essas damas da sociedade, passa por momentos em que a causa e um aspecto mais combativo, até político-social, e depois acho que com essa nova década que vem, em 1988, com o nosso novo Código Civil, né, o chamado Código Civil Cidadão, o Estatuto de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, aquela década de marco legal de terceiro setor, democracia, aí o voluntariado cria esse aspecto de hoje, né, um aspecto muito ligado à questão da cidadania, sim, da prática da solidariedade, do ajudar o outro, de querer o melhor para o outro também, ele não perde nunca esse aspecto, mas vem para essa prática muito cidadã, né, de querer gerar mudanças e transformações. Acho que é uma evolução, uma mudança, e a gente vem aí para uma nova era, né, até as questões do voluntariado hoje usando as tecnologias, as né, novas tecnologias. Sim, voluntariado à distância e outras questões que talvez venham aí para marcar essas novas décadas aí. Bom, você falou em voluntariado e cidadania, né? E me remete também à sustentabilidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a questão da legislação, né, do voluntariado, que permitiu ou motivou, né, os voluntariados a trabalharem de forma organizada para o terceiro setor, e o terceiro setor, a sociedade civil organizada, é pura cidadania, né? Queria que você falasse um pouquinho da lei e desse benefício que o voluntariado trouxe para o terceiro setor. Então, nessa mesma década, quando nascem os centros de voluntariado, e se deixa muito claro o papel que cada um vem executar dentro da sociedade ali, né? Eu brinco com aquela expressão, né? Cada um no seu quadrado, quem era o funcionário, quem era o estagiário, quem era o voluntário, e para identificar isso, e principalmente para reconhecer o importante papel que ele exercia, tanto nos espaços públicos como nas organizações sociais. Em 1998, agora acabou de ser o aniversário da lei, dia 18 de fevereiro, é sancionada a lei que regulariza o trabalho voluntário no nosso país, a Lei 9.608. Ela tem um papel bastante significativo por dar essa questão muito de identidade para o papel do voluntário, do que ele executa. Também veio para ajudar na gestão do voluntário dentro da organização social, porque ele fala da questão da não remuneração, a lei reflete também da espontaneidade, que é um conceito mundial do voluntariado, né, vem da própria palavra, volunta, vontade, né, a questão do desejo, da vontade de participar espontâneo, e ele vem com a exigência de uma assinatura de um termo de adesão ao trabalho voluntário, né, que facilita, né, promove uma gestão organizada, eficiente com os voluntários dentro da instituição. Então é muito importante que ela seja cumprida e esse instrumento seja usado, né? E, de alguma maneira, contribuiu muito para que o terceiro setor conseguisse essa mão de obra, Com certeza, né? Isso facilita na gestão, então a lei permite que o voluntário
o voluntariado aconteça em entidades públicas ou privadas que não tenham fins econômicos, então a gente acaba caindo nesses espaços públicos e nas ONGs, né, nas organizações, nas entidades sociais. Então isso obviamente é um facilitador para a organização, porque ela tem como ter essa equipe que vem para... O voluntário, ele vem para agregar valor, trazer novos conhecimentos, novas habilidades, e isso vem de uma forma eficiente de organização e dentro da legalidade. E dentro da legalidade. Então a lei veio assim com bastante importância, e acho que esse papel muito de reconhecimento mesmo, né? De dizer, não, eu sou voluntário, eu estou ali reconhecido no meu papel, eu assino um compromisso, né? O termo vem de voluntariado, de desejo, de vontade, mas não tira em nenhum momento a questão da responsabilidade, do comprometimento. Então, isso vem ser realmente marcado ali quando eu assino, sacramentado, quando eu assino aquele compromisso, né? Do tempo que eu vou doar, do trabalho que eu vou executar, dos talentos e habilidades que eu escolhi compartilhar no meu voluntariado. Então, isso fica ali tudo sistematizado, organizado e registrado por meio do termo de adesão. Você também fez uma reflexão com relação ao voluntariado e a sustentabilidade. Eu acho que é um aspecto que é muito, assim, o voluntário está diretamente ligado a isso quando a gente pensa que tanto a gestão das empresas, das organizações sociais e da vida de cada indivíduo tem que estar voltada, obviamente todos nós queremos o nosso desenvolvimento pessoal, mas o desenvolvimento do planeta, quando alguém se propõe a dedicar algumas horas para gerar uma transformação, e transformação para que ele talvez nem veja, mas que seja um legado que ele deixa para gerações que vêm aí, a gente vê que o trabalho voluntário está de toda forma contribuindo para esse mundo sustentável em todos os seus aspectos acontecer. Então acho que fecha, né? Se encaixa, a conexão ali certinha, né? Desde o seu nascimento ali até toda essa gestão que a gente quer profissional e a sustentabilidade que a gente quer, né? Como depoimento, o Instituto Mais é uma ONG, né? Que é realizador desse programa. E esse programa nós estamos fazendo com uma equipe que está atrás das câmeras totalmente de voluntários, né? Vocês em casa não estão vendo, mas nós estamos vendo, sim, né? Sim. Está cheio de voluntário aqui entre nós. E que sem o voluntariado isso não seria possível, a informação não estaria chegando a você. Mas eu quero fazer uma pergunta, Silvia, para você responder daqui a pouquinho, que é o seguinte: muita gente é voluntária e nem sabe que é voluntário, ou tem um espírito de voluntário dentro de si, né? Então, a pergunta é, o que é ser um voluntário? Mas eu quero que você responda depois da vinheta que eu vou chamar, que é do Benchmarking Brasil, que é um selo de sustentabilidade que existe há 11 anos e que detém o maior banco de prática de sustentabilidade desse país. Empresa e gestor que tem boas práticas, o Benchmarking Brasil é para você. Vamos assistir? Benchmarking Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkingbrasil.com.br. Então, empresa ou gestor com boas práticas, Benchmark está recebendo inscrições e receberá até dia 30 de maio, né? Se você tem uma boa prática, concorra ao ranking dos melhores da gestão socioambiental brasileira de 2013. Silvia, o nosso programa ele é de utilidade pública, a gente leva muita informação para as pessoas. Não se constrói cultura de sustentabilidade sem educação, sem informação, a gente sabe disso, né? E tem um quadro chamado Minuto Cidadão, que tem dicas muito legais para o cidadão, para o exercício da cidadania. Vamos assistir. Olá, você sabe quais são os crimes de lei de responsabilidade fiscal? Por exemplo, quando o gestor público ordena despesa superior ao seu limite de caixa, ou seja, que ele tem contas a pagar maior do que a sua disponibilidade financeira, ele acaba infringindo a Lei 10.028.
Uma outra questão é quando o limite de endividamento é superior àquele autorizado pelo Senado Federal. Um outro motivo que é penalizado pela Lei de Crime Fiscal é quando ordena despesa, autoriza despesa que não existe suporte de lei, PPA, LDO e LOA. Uma outra questão é quando aumenta a despesa com pessoal acima do limite autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Minuto Cidadão, levando informação até você. Muito bem, a lei de responsabilidade fiscal, né? Para que todo mundo tenha responsabilidade e aqueles que cuidam do nosso dinheiro façam de maneira responsável, né, Silvia? Com certeza. Voltando à nossa conversa, Silvia, explica para aqueles que estão nos assistindo, o que é ser um voluntário? Então, eu vou trazer uma reflexão que é a que a gente mais usa, até porque ela se alinha bastante à questão da legislação. A gente diz que o voluntário é a pessoa que motivada, as motivações são as mais variadas, né? O desejo de retribuir alguma coisa que recebeu, de construir um mundo melhor, as questões religiosas, de ocupar um tempo que eu tenho livre, vou ocupar por meio do voluntariado, né? Então, ela motivada, ela tem que encontrar dentro de si essa motivação, busca por meio da solidariedade, da prática da cidadania, doar tempo, trabalho e talento para um projeto e uma causa social de maneira espontânea e não remunerada. Esse é o conceito que a gente mais usa. É interessante a gente refletir que quando o voluntário escolhe, né, essa doação de tempo, trabalho e talento, ele também tem que pensar que tem que ser uma coisa que ele faça com muita alegria. Então, a gente quando escolhe o voluntariado, tem que ser um projeto que a gente se veja feliz fazendo. Nós fizemos, em 2011, nas comemorações da década do voluntariado, uma pesquisa para entender como era, né, esse perfil dessas pessoas que querem ser voluntários. E aí a gente descobriu que entre 4 brasileiros com mais de 16 anos é voluntário. Então, naquele momento em que a gente pesquisou, fez a pergunta, ele estava executando trabalho voluntário ou já tinha feito em algum momento trabalho voluntário. E quando a gente transporta isso para o número de população, a gente está falando aí em torno de 35 milhões de brasileiros. Muita que coisa. Fizeram ou fazem trabalho voluntário. E bem pouco tempo agora, saiu agora em janeiro de 2013, uma pesquisa que foi feita por uma organização britânica, que coloca, é a primeira vez que o Brasil aparece entre os 10 países que doam horas de trabalho voluntário. Eles fazem uma grande distinção em quem faz doações, né, de espécime ou de dinheiro, agasalhos, alimentos, etc., e quem doa voluntariado, quem doa tempo, trabalho, talento, né? E é a primeira vez que nós estamos aí entre os 10 países que tem o maior número de pessoas, né, fazendo trabalho voluntário, que também deixa a gente bem feliz. Os números foram bem coerentes com a pesquisa que a gente fez em 2011, então a gente percebe que hoje há uma grande movimentação e um grande entendimento do que é ser voluntário, né? A pessoa se vê voluntário, se identifica como uma pessoa que está realmente contribuindo para esse mundo que ele quer melhor, né? Isso é muito bom e parabéns para o Brasil. Já que você falou que o Brasil apareceu pela primeira vez entre esses 10 países, qual é o país líder em voluntariado e por quê? Então, a gente acaba tendo os países dos Estados Unidos, né, alguns países das Américas, como em números de população, então, obviamente, destaca os países que têm uma população de volume, de população maior. Mas, com certeza, os Estados Unidos, Canadá estão entre os países com o maior número de voluntários. Né? Mas tem também, acho que, um componente cultural, não tem, Silvia? Tem, eu acho que a gente está mudando uma cultura. Primeiro que a gente ainda tinha uma cultura de que as pessoas, às vezes, faziam bem, contribuíam como voluntários e não se percebiam como voluntários. Hoje as pessoas vestem a camisa, né? Eu sou voluntário, contam isso e usam disso, inclusive, como uma ferramenta para inspirar outras pessoas a fazerem também. Então, acho que a gente está mesmo nesse momento do Brasil, né, de um entendimento, né, não que não fizesse antes, mas de expor isso, de aparecer, de ter orgulho, né, de ter orgulho. Isso, e de se entender mesmo. Eu sou voluntário e se percebe voluntário, né?
Agora, uma questão, né? Tem alguma causa que acaba sensibilizando, atraindo mais voluntários? Porque o voluntário, ele sempre se identifica com determinada causa, com determinada situação, para ir lá doar o seu talento e seu tempo. Aqui no Brasil, né? Vamos falar do Brasil. Tem alguma causa que sensibiliza mais o voluntário? Então, sempre que a gente faz as pesquisas, a gente acaba, eu não vou poder falar sobre a pesquisa, é uma pesquisa grande, as pessoas vão depois poder buscar no site. As duas pesquisas, tanto essa mundial, umas outras que a gente teve também nas comemorações da década do voluntariado, até promovidas pelas Nações Unidas, estão também no site. A gente percebe que a criança é um fator de sensibilização, as pessoas ficam sensíveis à questão da criança no voluntariado. Quando a gente associa a criança e a saúde, quer dizer, a criança e a ausência da saúde, né, poder contribuir para a melhoria do bem-estar, também aparece um destaque muito grande. Mas a gente também tem que entender que quando a gente está lidando com a criança numa ausência de saúde, né, que a gente contribua para que isso aconteça, eu também estou exigindo um voluntariado com muito mais comprometimento, então isso também aparece mais por causa disso, né? Sim. Por ter essa exigência. Mas com certeza a criança é o público e ligado à questão da saúde, né, da promoção da saúde e do bem-estar, são as causas de maior destaque aqui nas nossas pesquisas, pelo menos. Perfeito, eu queria fazer um adendo, um destaque, o Instituto Mais também é uma ONG ligada à educação, né, educação ambiental e social, socioambiental, e que também trabalha com muitos voluntários. Se você que está assistindo quiser ser voluntário do Instituto Mais, basta entrar no site que nós temos nosso programa de voluntários, tá? Daí todos que quiserem, passam por uma triagem, assistem a palestra no Centro do Voluntariado, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, sobre isso. E eu vou pedir licença para chamar a nossa vinheta chamada Publicações, né? São as publicações que o Instituto Mais tem, muitas delas são para free download, gratuitas, outras distribuídas gratuitamente nos eventos que a gente realiza também, todos abertos e gratuitos, porque entendemos, Silvia, que quando nós compartilhamos o nosso conhecimento, a gente compartilha o que o ser humano tem de mais valioso, o nosso patrimônio mais valioso é esse. E essa é a missão do Instituto Mais, né? Compartilhar conhecimento em sustentabilidade. É leitura obrigatória para quem trabalha ou se interessa pelo tema sustentabilidade. Vamos assistir. Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para a atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. Bom, se você se interessou por uma dessas publicações, basta entrar no site lá do Instituto Mais, que está aparecendo na tela, que você vai ter todas as orientações de como fazer para ter free download ou para ter acesso a alguma publicação que deverá ser adquirida, ou mesmo participando de um dos nossos eventos, né, que está no site, que você vai ter acesso a nossas revistas e outras publicações. Eu quero chamar agora um outro quadro que chama Minuto Saúde, que dá dicas de qualidade de vida, bem-estar, saúde, alimentação. Afinal de contas, qualidade de vida também é sustentabilidade. Vamos ver a dica do dia? O ômega 3 é considerado uma gordura essencial, ou seja, nosso organismo não o produz, tendo que ser ingerido através de nossa alimentação. O ômega 3 é muito importante para as gestantes, pois contribui para a formação do bebê. Também é importante para os idosos, pois auxilia na prevenção de doenças inflamatórias, cardiovasculares, diabetes, artrites reumatoides e câncer, além de doenças como Alzheimer, epilepsia e Parkinson. O ômega 3 contribui também para a boa concentração, memória, habilidades motoras, velocidade de reação e neutralização do estresse. Os alimentos ricos em ômega 3 são os peixes de águas salgadas e profundas. Outras fontes são as sementes de linhaça, sementes de chia, óleos como de canola, as nozes, verduras escuras e azeites. Gostaram das dicas? Lembre-se, uma vida bem aproveitada é uma vida sustentável. Até a próxima!
Silvia, gostou da dica do Minuto de Saúde? Muito importante, né? Claro, até para a gente ter saúde, né? Ter saúde, disposição para ajudar o mundo a ficar fazer melhor. Trabalho voluntário, tá muito certo. Tá certo. E uma curiosidade que eu tenho, né? O voluntariado do Brasil, né? Ele é praticado mais assim por jovens, por mulheres, por pessoas da terceira idade? Tem uma característica nesse ponto ou não? Não, isso também foi um aspecto que foi importante para a gente, até para como se comunicar e como trabalhar a questão do voluntariado atual. Quando a gente falava em voluntariado há uns anos atrás, a gente sempre associava o feminino, cabelos brancos e pessoas com muito tempo, né, com uma vida com bastantes horas livres, né, e hoje a gente viu que o perfil do voluntário está bem diferente. Hoje a gente, nessa pesquisa, nesses 35 milhões de voluntários, né, que a gente teve contato, 53% são mulheres, mais 47% homens, bastante equilibrado. A faixa etária ficou entre 24 e 49 anos, então o que a gente percebeu é que é uma faixa em que as pessoas estão em atividade produzindo. Nós recebemos, né, o resultado da pesquisa, que mais de 60%, 64%, 65% trabalham e fazem voluntariado, e 51% inclusive trabalham em período integral. Então, esse retrato trouxe alguém que coloca o voluntariado na sua vida, como ele coloca outras atividades na sua agenda, um hobby, um esporte, né? E a gente viu que isso aparece ainda com mais destaque quando mais de 50% desse público faz o voluntariado com uma frequência definida. Então, realmente entrou na agenda do dia, né, o voluntariado. A pesquisa trouxe um aspecto que para nós é muito importante para quem recebe os voluntários, para entender que toda forma de comunicação, as oportunidades de trabalho voluntário que esses grupos, essas organizações estão criando, tem que estar voltadas também para esse perfil, né? Óbvio que os outros perfis também aparecem, né, de pessoas com mais idade, mas esse público de destaque, com esse nível de ocupação, também tem vontade de contribuir, precisa encontrar onde, né? Então, acho que a pesquisa veio nortear esse perfil para novas estratégias de gestão de pessoas no voluntariado, e a questão da profissionalização, sim, a exigência maior de uma profissionalização. Então, trouxe esse aspecto assim de uma valorização, né? E de um público muito jovem, muito atuante, querendo realmente fazer essa dedicação, né? O voluntariado, talvez, o desafio, talvez não, eu creio que até com certeza, o maior desafio que ele tem é a organização do seu tempo de voluntariado, mas é um tempo como qualquer outro da sua vida, que precisa ser bem gerenciado, claro, com bastante comprometimento, responsabilidade. E aí quem recebe esse tempo, aí tem o desafio de desperdiçar jamais, né? Usar da melhor forma possível aquilo de mais precioso que ele está oferecendo. Eu vejo como uma valorização mesmo do voluntariado. Ele entra como uma força de trabalho, uma força econômica, de fomento, né? Sim. E isso é muito interessante. Silvia, você estava falando e me ocorreu o seguinte, né? Nós estamos aqui em São Paulo, né? E tem muitas ONGs, muitos voluntários, mas esse número que você relatou aí, de 1 a cada 4 brasileiros pratica o voluntariado, mas foi mapeada a região onde ele está, já detecta culturalmente alguma diferença? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Então, foi uma pesquisa nacional, a gente teve essa grande preocupação. Talvez os aspectos de maior diferença sejam as questões motivacionais, talvez as faixas etárias que variam de região para região. Sim, hoje, com certeza, São Paulo tem um destaque para a questão da profissionalização das organizações e tudo, mas existem várias formas das pessoas buscarem oportunidades de trabalho voluntário. A sociedade civil está cada vez mais organizada, há espaço, existe hoje com a questão da informação compartilhada, né? Tecnologia social, tudo compartilhado. A gente tem projetos assim relevantes e que administram com muita qualidade voluntários na região amazônica, por exemplo, brasileira. A gente tem as equipes do Projeto Vagalume, que trabalha
com mão de obra voluntária, em bibliotecas, em comunidades ribeirinhas, de forma muito organizada, então existe a contribuição. A gente sempre fala, você pode buscar na sua comunidade, é um hospital público, é uma biblioteca. Hoje a gente tem programas de incentivo ao voluntariado em museus, centros culturais, então eu posso trabalhar nisso também. As questões ambientais, Sim. Então, os projetos de meio ambiente, de cuidado com o meio ambiente, da preservação, da educação ambiental, da educação para a questão do lixo, da reciclagem, existem em todos os lugares, então eu posso levar isso numa escola, num grupo, num grupo que se reúne na minha comunidade, às vezes até na minha rua, né, com os projetos hoje que existem de desenvolvimento local, de educação e formação de espírito comunitário. Então, assim, onde atuar como voluntário, cada vez se abre assim, um leque enorme de possibilidades, cada vez mais criativas, e é um encontro mesmo entre aquilo que eu desejo fazer com aquela oportunidade que tem ali de eu poder contribuir. Silvia, o voluntariado hoje já é uma realidade no país, é o que a gente constata, né? E eu vou fazer uma pergunta para você responder também daqui a pouco. Você está há 10 anos no Centro do Voluntariado de São Paulo, tem uma experiência enorme em voluntariado. E eu vou querer que você, quando a gente voltar, que eu vou chamar a vinheta, fale um pouquinho sobre o Centro do Voluntariado de São Paulo, tá? Eu vou chamar a vinheta chamada Cultura de Sustentabilidade, que nós, Silvia, a gente, para levar informação, construir massa crítica, sensibilizar as pessoas, né, fazer educação ambiental, a gente recorre a várias linguagens. Uma delas é a arte, né? O Cultura de Sustentabilidade faz a conexão da arte com a sustentabilidade. É um projeto incentivado. E você, empresa, que quer se posicionar, quer posicionar a sua marca com iniciativas consolidadas em sustentabilidade, essa é uma oportunidade. Cultura de Sustentabilidade é um projeto incentivado. Vamos assistir? Cultura de Sustentabilidade, um projeto incentivado para empresas que querem se posicionar junto à massa crítica da sustentabilidade. Nós temos um quadro, Silvia, que chama Virando do Avesso. Ensina as pessoas a transformarem um novo produto aquilo que seria descartado. É um quadro de educação ambiental, de inclusão social e até de qualidade de vida, porque melhora muito a autoestima de quem pratica essa, vou dizer assim, essa prática, né, de você refazer aquilo que seria descartado. Vamos assistir? Boa tarde, sou Miriam Soares, faço parte do Grupo Sustentável do Instituto Mais. E hoje vou mostrar para vocês uma maneira de se reaproveitar tampinhas de iogurte. Então, para confeccionar o jogo da memória, o material utilizado será as tampinhas de iogurte, revistas, contanto que tenha duas figuras iguais, cola e tesoura. Depois das figuras coladas, então, o que você vai precisar? É virar todas as tampinhas e arrumar os parceiros para começar a brincadeira. Espero que vocês tenham gostado do jogo da memória. Ele serve para todas as idades e encontraremos no próximo programa. Aí, Silvia, a gente estava falando do voluntariado da terceira idade, das novas tecnologias. Acabamos de assistir aí, né, o voluntariado de uma pessoa da terceira idade e das novas tecnologias, ensinando os outros a fazer algo, a educação ambiental, ao reaproveitamento e a inclusão social. O voluntariado ele tem várias formas de acontecer e essa é uma delas. Com certeza. Tem para todo mundo. Exatamente, basta ter boa vontade, né, Silvia? Com certeza. Eu fiz uma pergunta para a Silvia, para que ela falasse
sobre o Centro do Voluntariado de São Paulo. A Silvia, ela coordena o centro há mais de 10 anos, é uma instituição assim com muita credibilidade, é uma referência na área de voluntariado, e eu gostaria que ela falasse como que as pessoas podem ter acesso, como pode conhecer um pouquinho mais, o que o Centro de Voluntariado de São Paulo faz. Então, nós nascemos naquele mesmo momento histórico, né? Borbulhante, e nascemos em maio de 97, fazemos agora 16 anos, eu faço também agora 10 anos de Centro de Voluntariado. A gente nasceu já bastante atrevido, nós já nascemos com a nossa missão falando desse voluntariado cidadão, de alguém que escolhe uma causa e veste a camisa, né, dessa causa e vive ela no seu dia a dia, e o voluntariado vem para complementar aquilo que ela acredita. A gente está falando de terceira idade, não adianta eu escolher fazer o voluntariado numa casa de velhinhos, num sábado, por exemplo, pela manhã, fazer uma escuta, uma leitura, mas na segunda-feira, quando eu pego o metrô, eu finjo que eu estou dormindo na cadeira reservada para o idoso, né? Então, a gente já nasceu falando de um voluntariado que a gente veste a camisa os 365 dias do ano, que a gente acredita naquela causa, então a gente acredita que a cadeira está reservada porque o idoso precisa ter qualidade de vida, está inserido na sociedade, é a questão da inclusão, e eu ainda escolho algumas horas para me dedicar para isso, para quem talvez não tivesse acesso a isso. Então, o centro já nasceu promovendo essa cultura de um voluntariado que quer entender as causas, quer gerar transformação, quer educar, quer formar para um voluntário cidadão e solidário. Nós atuamos com pessoas que querem ser voluntárias, a gente convida para elas refletirem com a gente o que é realmente ser voluntário, a gente usa para isso uma palestra gratuita, a gente tem vários horários, umas 10 a 12 palestras por mês, sempre precisam de um agendamento, tem todas as orientações no site. Por outro lado, a gente trabalha as organizações sociais para profissionalizá-las na gestão de voluntários. Também mantemos um grupo de estudos com outras consultoras, com outras empresas parceiras, para orientar as empresas na questão do voluntariado empresarial. Isso também é uma realidade. As empresas como facilitadores para que seus funcionários façam trabalho voluntário, então promovem dentro da sua área, às vezes, de responsabilidade social, de sustentabilidade, as ações de voluntariado e facilitam para que seus funcionários façam isso. A gente mantém um diálogo com as empresas em encontros e também tem material e bastante conteúdo no nosso site sobre isso. E somos incentivadores à formação de centros de voluntariado e participamos de uma rede nacional, a Rede Brasil Voluntário de Centros, porque um centro tem que estar muito próximo do seu público. Então, nós agimos aqui na cidade de São Paulo, meio atrevidos, invadimos algumas fronteiras da grande São Paulo, mas a ideia é que hajam outros centros. Então o estado de São Paulo tem uma rede paulista de centros, a gente troca informações hoje até com outros centros e outras referências mundiais de gestão de voluntários, de promoção da causa do voluntariado. Então acho que assim, a ideia é sempre aproximar quem quer fazer de onde existe oportunidade e trazer essa cultura, esse conhecimento e essa gestão com bastante qualidade para que a ação de voluntariado que aconteça, ela seja realmente atuante, transformadora e que seja aquilo que tem que ser, né? Que voluntariado é um instrumento de ganha-ganha. Ganha quem faz, né? O bem-estar é enorme de quem faz, ganha quem recebe, e com isso a gente está trabalhando esse desenvolvimento sustentável, né? Que a gente quer tanto aí para o planeta. A gente está fazendo a sustentabilidade acontecer na prática, Silvia. Com certeza. E eu dou aqui o depoimento que o Instituto Mais aprendeu muito com o Centro de Voluntariado, né? A gente já estamos lá quase um ano e pouco, mas aprendemos muito. A gente precisa e queremos aprender mais, né? Porque faz a diferença sim. Eu queria te fazer uma pergunta, Silvia, muito especial. O que o voluntariado mudou na sua vida? Olha, eu entrei para o terceiro setor e vim trabalhar nessa área porque eu era voluntária numa instituição e fui me apaixonando pela possibilidade de fazer isso. E aí o voluntariado, no Centro de Voluntariado de São Paulo, eu sou funcionária, mas eu faço trabalho voluntário, participo do conselho da Vagalume, inclusive, que atua na região da Amazônia, e também faço uma experiência interessante, que eu acho que a gente traz a esse desafio para quem às vezes encontra tanta dificuldade de fazer voluntariado. Eu faço um voluntariado à distância,
num projeto que chama Imprós Correspondentes, que é um projeto de troca de cartas, né? Eu faço da minha casa, mas é carta mesmo, né? Selo, envelope, correio, com crianças que têm um déficit de aprendizado e leitura e que, por meio da troca de cartas, a gente vai trabalhar isso, né? A autoestima dela e também a promoção e o interesse pela leitura e pela escrita. E assim, eu não consigo me ver longe disso, né? Eu sempre tenho a sensação no meu trabalho voluntário de que não é possível eu estar fazendo e estar me sentindo tão bem. Eu sempre tenho a sensação, nossa, preciso fazer mais, porque o bem-estar é tão grande, né? Da gente poder fazer alguma contribuição, por menor que seja, para alguma causa, algum projeto que a gente acredita. E eu acho que essa compreensão de que as mudanças que a gente deseja tanto, eu quero para os meus filhos, para os meus netos, para as gerações que vêm aí, só irão acontecer a partir do momento que cada um de nós trouxer para si uma pequena parte para fazer e contribuir. Então, eu não consigo mais imaginar o meu dia a dia, a minha vida, sem estar envolvida em alguma ação voluntária. E aí, gente, é garantido e foi validado pela nossa pesquisa, né, com um selo de validade, de que o grau de satisfação é enorme de quem faz, né? As pessoas, mais de 80% das pessoas pela pesquisa estavam completamente satisfeitas com o seu trabalho voluntário, mais de 80%, quase que 90%, não só satisfeitos, mas motivados a continuar, né? Então, o que a gente mais quer é que isso crie mesmo esse movimento e essa rede de voluntários aí por todo mundo, né? O que eu posso dizer é o seguinte, o voluntário é uma pessoa muito ocupada, né? É muito ocupada. Nós, os voluntários aqui, todos sabem, a gente tem muito o que fazer e o tempo é muito escasso e a gente faz com muita alegria e dá conta. E, Silvia, uma curiosidade, tem alguma pesquisa? Com certeza, se tiver o resultado, eu até já imagino qual seja, entre saúde e voluntariado, porque o voluntário é muito feliz, e se ele é feliz, ele deve ser bem saudável também. Então, tem sim, a gente tem alguns projetos que inclusive trabalham muito isso, inclusive as pessoas, é muito comum às vezes o médico até falar, né, em alguma situação de perda, ou em alguns momentos falar, olha, vai fazer trabalho voluntário, você vai ver como vai se sentir bem. A gente tem projetos que associam muito esse bem-estar. Eu sempre dou exemplo, sabe quando eu moro em casa, né, que você está varrendo a sua calçada e alguém passa e pergunta assim para você, sabe onde fica a rua tal? Ou então você está no metrô e alguém pergunta assim, desce, né, na estação, para eu ir para tal estação, é para a direita ou para a esquerda? E você sabe a resposta e você sente aquele alento, aquele bem-estar, só porque você conseguiu naquele instante solucionar alguma coisa para alguém. Transforma isso numa ação que você organizadamente, né, vai estar realmente contribuindo. Quer dizer, libera mesmo a endorfina, dá esse bem-estar, essa coisa de se sentir feliz, e isso não importa onde ele aconteça, porque às vezes ele acontece em ambientes onde há muita dor, há muito sofrimento, e quem está ali tem esse bem-estar porque está contribuindo para aquilo ser mais ameno, né? A gente acabamos de passar, né, por uma situação tão terrível no Rio Grande do Sul, e as pessoas se mobilizaram, né? As situações emergenciais de desastre, elas comovem as pessoas, né? As pessoas querem contribuir por pequenas coisas, as pessoas que simplesmente multiplicaram a informação ali de como poderiam outras pessoas contribuírem, já se sentem, né, um alento, eu posso contribuir, eu posso ajudar. Então, assim, é um bem-estar enorme, faz bem, muito bem para quem faz, e a gente viu isso na pesquisa, isso é monitorado em algumas outras pesquisas, e eu recomendo. Pode fazer, que vai fazer bem, com certeza. O voluntariado, ele torna o ser humano melhor, né? Só por isso já vale a pena. Já vale. Silvia, nós temos um quadro que chama Pegada Jovem, que nós vamos à rua perguntar para o jovem o que ele pensa sobre o tema que nós estamos debatendo aqui no estúdio. Vamos ver o que o jovem pensa sobre voluntariado. Voluntariado é o ato de doar o seu tempo e seu conhecimento para fomentar a sociedade onde a gente vive, através de ações não remuneradas, mas de fundamental importância para a comunidade e para o próximo. Sustentabilidade é a capacidade do ser humano de interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para as próximas gerações. O que será que voluntariado tem a ver com sustentabilidade? Vamos ver?
Queria saber se você, como jovem, se preocupa com trabalho voluntário. Sim. Você pratica trabalho voluntário? Sim, eu trabalho, na verdade, numa ONG. Eu sou designer gráfica, eu cuido da parte visual, da organização, dos materiais de comunicação e da parte do site. Você acha que é importante o jovem se engajar assim, em questões voluntárias? Com certeza, o problema é a falta de tempo. E trabalhar, estudar é difícil. Você acha que tem alguma coisa a ver trabalho voluntário com sustentabilidade? Dependendo do trabalho, sim. Porque a partir do momento que você está fazendo um trabalho voluntário sem um fim lucrativo, você está dando um lado para sustentabilidade. Vocês fazem trabalho voluntário? Ah, sim, tipo, cuidar de crianças de creche e tal, a escola tem uma parceria com isso. E você acha que trabalho voluntário pode ter a ver com sustentabilidade? Acho. Por quê? Porque eu acho que trabalho voluntário muitas vezes não implica em remuneração, então você está ajudando a continuar um ciclo, que é mais ou menos o que eu vejo sustentabilidade. Você poderia doar o seu tempo por uma boa ação? Sim, eu tenho planos de atender pacientes que necessitam e não têm com condições para pagar, né? E eu penso em fazer esse atendimento. Você acha que trabalho voluntário tem alguma coisa a ver com sustentabilidade? Depende, para a sociedade sim. A sociedade cresce dependendo e evolui a partir de uma sustentabilidade, de um trabalho voluntário, por exemplo. Tá aí, Silvia, o que o jovem pensa do voluntário. O que você achou? Muito bom, né? Muito bom. Gente engajada, gente envolvida, comprometida. Muito bom. É isso que a gente precisa, de pessoas que tornem o mundo melhor ou que batalhem por coisas que sejam do interesse coletivo. Silvia, nós temos, os internautas fazem perguntas, nós selecionamos sempre uma das perguntas, eu vou pedir para que tragam aqui para mim. Vamos ver a pergunta que o internauta está fazendo para você. Renata de São Paulo. Como o trabalho voluntário é visto por empresas privadas na hora da avaliação de novos candidatos? Então, é bem interessante, muito boa a pergunta. Hoje em dia é bastante valorizado um currículo que tenha atividade voluntária. Tem que ser real, né, gente? Isso é importante. Tem que ser mesmo real. Porque a gente tem que entender que uma pessoa que, além de... Óbvio, a gente precisa de expertise quando a gente está contratando alguém, a gente precisa que ela tenha os talentos e habilidades necessárias para desenvolver aquilo que ela está sendo contratada. Mas alguém que, além de pensar, né, domina o idioma, tem domínio sobre essas ferramentas todas de computador, de programas e etc., e talvez tecnologia que ela vai desenvolver. Mas além disso, né, de ter todo esse conhecimento para ela mesma, é alguém que tem uma consciência do mundo onde ela vive, da comunidade onde ela está inserida, e pensa nisso como uma possibilidade de estar interferindo naquilo para o bem, né, seja nas injustiças, né, promovendo a justiça social, a inclusão, a cultura de paz, a diversidade, né, o respeito às diferenças. Quer dizer, é alguém que tem essa visão, é alguém que tem um aspecto de, internamente, talvez lidar muito mais com a questão do trabalho em grupo, com a questão das lideranças. Então, hoje o voluntariado no mundo corporativo, ele tem dois aspectos interessantes. Ele é bastante valorizado num currículo, e volto a dizer, tem que ser real, né? A pessoa tem que realmente estar envolvida, engajada naquilo, realmente ter essa prática do voluntariado. E, por outro lado, a empresa passa a ser um espaço onde a cultura do voluntariado e a prática do voluntariado também vai estar inserida. É óbvio, ninguém vai ser voluntário da empresa, mas a empresa vai ter esse papel de facilitar para que ele faça voluntariado. Então, se a gente falou de atores que ganham com o voluntariado, o mundo corporativo é um desses atores que também ganha com a prática do voluntariado, né? Porque os seus funcionários veem pessoas, né? Ele consegue, na escolha dos candidatos, trazer pessoas que têm uma consciência social maior, e dentro do grupo, quando eles também estão envolvidos e praticam o voluntariado, né, nos programas de voluntariado empresarial, são pessoas que trazem outros talentos e habilidades, né, que às vezes estão até adormecidos ali no mundo corporativo, nem aparecem,
e que vão contribuir muito para a sociedade, para a comunidade. Então, é mais um dos atores beneficiados do trabalho voluntário. É ganha-ganha, não tem jeito. Eu também penso assim, né? Como empreendedora que eu sou, você vê uma pessoa que é comprometida, que tem iniciativa, que tem disciplina, que está preocupado com o todo, é uma qualidade que é valorizada assim, na hora da contratação e faz a diferença. Você não tem apenas um especialista. Um técnico, né? Você tem uma figura humana, né? Isso faz a diferença, assim, não tenho dúvida. Silvia, a gente sempre encerra o programa pedindo para o convidado falar uma frase, um depoimento, um ensinamento, uma dica, né, sobre o tema que a gente debateu aqui. Ou então, respondendo simplesmente a pergunta, o que você viu, né, nesse período todo que você voluntaria, o que você viu da vida, Silvia? Então, eu acho que o mote do Centro de Voluntariado de São Paulo é aquilo que você faz bem, pode fazer bem para alguém. Então, a gente está sempre num chamamento, seja voluntário, faça parte, né? A gente trabalha muito a questão de trazer as pessoas para o voluntariado. Então, eu deixo aqui esse convite, né? Faça parte, né? Venha experimentar essa experiência que tenho certeza que quem coloca na vida não tira, porque é muito boa. E eu acho que a gente tem que aproveitar essa semana. Nós temos no Centro de Voluntariado uma equipe de voluntários, mulheres e homens voluntários, mas todos envolvidos com as suas esposas, suas mães, suas filhas. Então, acho que já que nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, quero cumprimentar não só as voluntárias do centro, mas as esposas, as mães e filhas que de alguma forma se privam da companhia dos nossos voluntários para que eles possam atuar. Então, também parabenizá-las, né? E a todos as mulheres, né? Porque é uma semana especial, né? Em que as mulheres estão sendo lembradas, né? Apesar do incidente que levou à comemoração não ser uma ocasião festiva, trouxe à mulher essa data de reflexão do seu papel na sociedade, e a gente viu o destaque que elas têm, inclusive, no voluntariado. Sem dúvida. Eu também faço das palavras da Silvia as minhas, né? Parabenizo todas as mulheres, parabéns, Silvia, parabéns às mulheres presentes aqui. Morgana, minha voluntária, aqui Dani, né? Muito bom. E eu quero dizer o seguinte, né, que ser voluntário é tudo de bom. Estamos hoje aqui uniformizadas pela causa, né, Silvia? Com certeza, tem que vestir a camisa. Somos voluntárias, dou meu depoimento pessoal, é muito bom ser voluntário, é tudo de bom, torna o mundo melhor, né? E eu quero agradecer você que nos assistiu até agora e convidar para o nosso próximo programa, que será na próxima quarta-feira, às 14h30. Eu espero vocês, até lá.